Hoje é o nosso terceiro estudo. Isso mesmo, né? Isso. Nosso terceiro estudo. Nós vamos ler o texto e vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus. Marcos 16, versículos 15 e 16. Diz assim: E disse-lhes, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos orar. Santo eterno Deus, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Senhor, nós estamos aqui para abrir a Tua palavra e dela extrairmos, ó Deus, ensinamentos preciosos sobre as doutrinas da salvação, sobre o Evangelho. Ó Deus, que por intermédio do Seu Espírito o Senhor possa agir poderosamente e trazer, ó Deus, fé, trazer compreensão e principalmente trazer arrependimento genuíno. Contamos mais uma vez com a Tua presença e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos, como eu disse anteriormente, no terceiro estudo. O primeiro estudo, o primeiro estudo introdutório, ele fala da veracidade da palavra de Deus. Também traz uma definição do que é o Evangelho, e também uma definição do que não é o Evangelho. No segundo estudo, nós vemos a inocência e a queda. Por que inocência? Gênesis 1 e 2 fala do período onde não havia pecado. Ao contrário, de inocência era culpa. Quando vem o pecado, no capítulo 3, na queda, já deixa de ser santo, inocente, puro, e o ser humano entrou na humanidade o pecado. Então a queda, nós estudamos também, no capítulo 3 em diante, vimos a queda. Vemos como Satanás persuadiu Eva e vimos também as consequências pós-pecado, o que o homem se tornou, dando desculpas diante de Deus, fugindo da presença de Deus, não se arrependendo. Enfim, esses somos nós, né? E esses são aqueles que convivem, aqueles que estão neste mundo, e são os pecadores. E hoje nós vamos ver, dentro dessa reação do ser humano pós-pecado, nós vamos ver e vamos falar sobre a corrupção do gênero humano, o que o homem se tornou. Nós vamos ver muito também sobre o coração do homem e por onde começa o pecado. Então, nós vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Quando eu falo da corrupção do gênero humano, nós falamos sobre a depravação do homem, o pecado, o quanto isso atingiu a raça humana. Então, todos possamos prestar atenção, dar crédito à palavra. A finalidade é para que todos vocês possam ter um entendimento e que por intermédio do Espírito possa trazer temor e tremor, né, em nossos corações. Nós lemos no estudo passado, quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, versículo 24, né, para nós continuarmos com a mesma linha de raciocínio. Eu vou ler o 24 e nós vamos entrar no capítulo 4. Capítulo 3, versículo 24 de Gênesis. E expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ele expulsou o homem. No versículo 23 fala que o Senhor Deus por isso os lançou fora do jardim. Então a vida aqui ela vai recomeçar fora do jardim, fora da... O que é Éden? Éden era um lugar de prazer. Então aquele lugar já não existiria mais, não existe mais. E eles não tinham, eles perderam
a pureza, a inocência, eles perderam o privilégio, né, de estarem dentro do próprio jardim. E como nós lemos também no estudo passado, eles, na viração do dia, Deus vinha encontrar-se com Adão e Eva e ter comunhão com eles. Talvez isso para nossa mente, com certeza, é algo surreal, né? Quando nós falamos de evangelho, dentro do nosso texto, Jesus disse: ide e pregai o evangelho, ide e contai uma história, né? E a história, ela começa exatamente aqui. E a história triste da humanidade se deu como quando Eva comeu do fruto, né? Deu para o marido, ele comeu, e abriram-se os olhos dos dois para o quê? Para a impureza, para o pecado. E eles, no mesmo momento, eles cozeram folhas de figueira para tampar, né? Cobrir a sua nudez e a sua vergonha. E nesse momento, Deus chama Adão, né, anteriormente, fala: olha, Adão, maldita é a terra por sua culpa. Então a maldição do pecado entrou na humanidade. Então, você querendo ou não, ou eu querendo ou não, o pecado entrou na humanidade. É o que as pessoas têm dificuldade de entender, de admitir, de assumir de que elas são pecadoras. Então a mensagem, ela tem que ter, para mim, para você e para a humanidade, para a pessoa ser salva, ela precisa entender que ela está perdida e o pecado corrompeu ela. Então Deus não vai salvar ninguém se ela não entender e confessar que ela está perdida. Tem sentido total, né? Por que as pessoas não se arrependem conforme a Bíblia pede verdadeiramente? Porque elas não entendem que elas são perdidas. Elas entendem que elas têm alguma porcentagem boa de algo bom em suas vidas. Tem gente que pensa que tem uma porcentagem boa, né, grande, mas nós vamos ver que não é assim. Nós vamos ver que o homem, ele é totalmente corrupto e totalmente depravado no seu ser. Nós vamos começar por Caim. Quando Deus, a história, nós vimos o que aconteceu com Adão e Eva, e ela vai ter 2 filhos a princípio, Abel e Caim. Então nós vamos contar a história rapidamente, lendo, explicando. Então o nosso tema qual é? É a depravação, né, do homem, ou é a corrupção do gênero humano. Quando eu falo corrupção do gênero humano, é mente e coração, atitude, ações, né? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: coabitou o homem com Eva. Isso depois do jardim. Coabitou o homem com Eva, Adão, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Agradou-se o Senhor de Abel, da sua oferta, e ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Aqui nós vemos a primeira oferta dos seres humanos, né, a Deus, e Caim, ele levou uma oferta a Deus, porque ele era lavrador, e ele levou uma oferta da terra ao Senhor, e a Bíblia diz que ele não se agradou. Por que Deus não se agradou? Houve o quê? Houve um sacrifício coxo, né? Um sacrifício relaxado, um sacrifício que não agradou a Deus. Ele deve ter pego lá um monte de mato, né? Estou só conjecturando, e pegou e jogou lá, né? Vou levar para o Senhor. E Deus, com certeza, não se agradou. Ao passo que de Abel, ele levou das primícias do seu rebanho, que ele era pastor, e ele levou o melhor e ofereceu a Deus. Então aqui nós já vemos a linhagem daqueles que
tem a sua adoração a Deus, o seu zelo, o seu temor, né? A sua compreensão de quem é Deus, de como adorar a Deus, o zelo por todas essas questões, representado ali por Abel. E a outra representação de Caim são os que não temem a Deus, os que zombam de Deus, os que são relaxados, né? Os que levam o sacrifício a Deus de qualquer forma. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós vamos ver a ação de Caim mediante ao que Deus vai falar sobre essa oferta, que Deus não aceitou de Caim. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Falou para Caim, porque Deus não aceitou a oferta dele. E por que descaiu o seu semblante? Então está aqui a expressão do ser humano irado, descaiu o semblante, e ele totalmente dominado por essas questões. Ao passo que Abel estava tranquilo, Deus aceitou o sacrifício dele. E Deus vai começar agora a dar alguns conselhos para ele, para ver se havia uma atitude de arrependimento, de reflexão sobre essa ira, sobre o pecado que Caim estava dentro do coração de Caim. Então Deus diz assim, voltando novamente, né? Vou ler só para dar sentido. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Então Deus vem e alerta Caim. Falou: Caim, se você proceder bem, se você tivesse feito como o seu irmão, trazendo uma oferta que me agradasse, afinal de contas, Deus é criador deles. E olhe, preste atenção, qual vai ser a atitude de Caim. E ele diz assim, dentro do próprio conselho, né? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então, qual que é o procedimento do homem natural? Ele tem o mal dentro dele. E eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essas são as palavras do próprio Deus, alertando Caim, para ele não fazer aquilo que ele fez. Então aqui, Deus dá primeiramente esse conselho, e agora no versículo 8 em diante, vai acontecer o primeiro homicídio da terra. E vamos ver o que a gente pode também tirar como ensino. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Caim chamou Abel: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim, ele armou uma emboscada para Abel. Aquele sentimento de inveja, de ciúmes, que estava de ira, causada por aquilo, pela oferta. Ele não ouviu os conselhos de Deus. Ele armou a emboscada para Abel, levou ele para o campo e o matou. Então aí começa o desdobramento da queda do homem. O desdobramento. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos contando a história, o que o homem se tornou. E não é assim que os homens são? Dotados de inveja, de ciúme, não ouvem o conselho de Deus, não procuram Deus, somem, né, da presença de Deus. E é assim que acontece. Agora o pior ainda vai acontecer, ele matou, né? Aí no versículo 8, diz assim: disse Caim a seu... 9, desculpe. Disse o Senhor a Caim:
depois que ele matou, né? Depois que Caim matou Abel. Disse o Senhor a Caim: onde estás, Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha a resposta de Caim para o próprio Deus. Olha o deboche, o desprezo, a afronta. Deus vem e fala: cadê Abel? É lógico, quem é Deus? É Deus. Ele sabia que Abel estava morto, que Caim tinha matado ele. Mas aqui você pode entender que Deus vai dar mais uma oportunidade para ele se retratar. E ele perguntou, como ele fez com Adão e Eva. Não foi? Chamou eles e perguntou, falou, mas perguntou para Adão, falou assim: quem te fez saber que estava nu? Comesse do fruto que eu te ordenei que não comesse? O que ele falou? Foi a mulher. Mas o que Deus estava esperando? Falou: olha, eu comi do fruto, o Senhor me ordenou, eu pequei contra o Senhor. Ele não fez isso. Caim fez a mesma coisa, pior. Já veio debaixo de um homicídio. Dá para entender? A Bíblia não é só ela é uma história, mas ela traz um ensinamento. E o ser humano, ele não consegue enxergar essa história. Essa é uma história, infelizmente, péssima, horrível. E ele não admite também que ele faz parte. Talvez você pode falar assim: não, mas eu não matei ninguém. Mas como Adão, você já mentiu, eu já menti, o mundo já mentiu. Não é questão do tamanho do pecado, é questão que o homem peca. E durante o curso de sua vida, às vezes eu posso não matar, mas a Bíblia fala que se eu só querer o seu mal, só de eu te aborrecer, eu já sou homicida. Jesus disse isso. Você, para ser um adúltero, não precisa mais pegar você com a outra pessoa na cama. É só de você desejar aquela pessoa sexualmente, você já se tornou um adúltero. Então, ninguém consegue admitir o seu pecado. Ninguém consegue. Por isso que eu falo, desculpe, ninguém assim, esse mundo caído e perdido. Quando você começa a ouvir o Evangelho é exatamente isso, é para você entender a sua falência, a minha falência. É algo totalmente sem governo a cabeça do homem. É lógico, todo mundo tem o direito de falar que não, de não aceitar isso, mas que é isso, biblicamente é isso. Nos dá uma linha de caráter. Não tem linha. E nós vamos ver. Então o que aconteceu? Caim vem e fala, ainda debocha de Deus. Deus falou: Caim, cadê seu irmão? Caim falou: acaso sou tutor do meu irmão? Acaso eu sou babá dele? Deus, meu irmão, eu não sou babá do meu irmão. Aqui vem outro ensinamento. Olha o que Deus falou para ele. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Ou seja, sangue de injustiça, né? Não é um sangue inocente que não tinha pecado, que Abel tinha, mas ele estava sendo injustiçado. E o homicídio, o primeiro homicídio na terra, foi cometido por Caim. E Deus vai agir severamente agora. Versículo 11. Preste atenção no 11. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Nós vamos até aqui. Aqui Deus amaldiçoou Caim. Ele fez igual fez com Lúcifer, com Satanás. Ele foi e amaldiçoou ele. Deus deu chance para ele. A hora que ele falou, que ele zombou de Deus, que ele blasfemou contra Deus, de não assumir o seu feito, ainda falar para Deus do jeito que ele falou, Deus amaldiçoou ele. Tanto é que Caim, todos sabem que ele é um protótipo de Satanás. Porque a Bíblia fala que Caim, o seu instinto, ele era maligno. Então ele era dominado pelo maligno, né? Então esse é o primeiro acontecimento, mas vai acontecer muita coisa. Vamos agora
andando um pouco, nós vamos extrair mais do que nos interessa. No capítulo 5 e capítulo 6, fala da genealogia de Adão, de Adão até essa geração que teve, a geração antediluviana, até o dilúvio. Aqui, os homens viviam em torno de 900 anos. E Deus vai começar, devido aos pecados e a decadência do ser humano, a depravação do homem, a mente, o coração, essa geração de até Gênesis 6, 7, quando Deus envia um juízo, né? Onde 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais inundaram toda a terra, Deus vai começar a parcelar e avisar que Ele ia enviar a ira dele sobre, não só ao homem, mas sobre toda a natureza corrompida. Nós vamos ver isso. A grande pergunta sempre é: o que equipara a maldade do homem? O que para o pecado e a depravação do coração do homem? Só o juízo. Só o juízo. O que para um bandido? Desculpe, olha que o nosso delegado é Deus, não é um delegado humano. O que equipara um facínora, um estuprador? O que para um cara desse? Só o quê? Cadeia, né? Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê exatamente isso. Ele olha por toda essa situação e vê, e o que Ele precisa fazer? Jogar juízo, condenar. E isso já aconteceu uma vez, né? Então, do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 5 vai falar, um homem, leia, vamos dizer só um versículo, o homem capítulo 5, versículo 27. Olha que interessante. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então, nessa época, aqui não é... Tem gente que fala assim, não é original, não é literalmente. É literalmente, sim. O homem vivia. Tanto é que ele vai falar que ele ia diminuir a vida do homem. Então, não tem como, né? E o homem vivia, mesmo naquela época, 900 anos. Agora, quando entra no capítulo 6, Deus começa a ver no homem, enxergar essa decadência, a corrupção do gênero humano. E nós vamos tirar aí alguns ensinamentos. Então, nunca se esqueça do tema, que o tema que vai te fazer abrir a mente. Corrupção do gênero humano, pecado, depravação total da mente, do coração do homem. Olha o que aconteceu, capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos. Vendo os filhos de Deus, quem que é os filhos de Deus? É da descendência de Abel. Abel morreu, mas a Bíblia fala que nasceu filhos e filhas, Eva teve. E filhos e filhas veio de Sete e de Enos e de Sete. Então nasceu Enos, depois Sete, que era da descendência de Abel. Esse era da genealogia daqueles que serviam a Deus. Então, quando ele diz aqui, só para você ter entender, vendo os filhos de Deus, que era da parte de Enos e Sete, que as filhas dos homens, quem que é as filhas dos homens? Descendência de Caim, os amaldiçoados. Aqui vai acontecer, só para você entender, vai acontecer um casamento misto, vai acontecer uma desobediência a uma ordem de Deus, que é o jugo desigual. Então pegou o povo de Deus, foi lá no povo amaldiçoado e pegou as mulheres para se misturar. E Deus já começa a ficar irado. Houve uma ruptura, uma quebra de aliança, uma desobediência. Esse é o contexto. Vamos ler novamente para você entender. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eles não eram bobos não. Olha lá.
tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então eles saíram da ordem dada de Deus e foram lá no povo de Caim e tomou as mulheres e as formosas. Eles separavam as que mais lhe agradaram. Qual que é o pecado aqui que Deus já começou a ficar furioso? Julgo desigual, casamento misto. Mas sempre todas essas coisas vêm algo, chama-se desobediência, quebra do mandamento, quebra da aliança, que causa o quê? Que causa isso que nós estamos lendo. O cristianismo hoje, ele é tão raso, ele é tão baixo, que eles não conseguem entender nem isso. É um tal de que aqueles que se dizem crente, casa com ímpio, casa não sei com quem. A ordem de Deus é a mesma. Você vai em 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver lá 6, vai falar que união há o crente com o incrédulo, que união há a luz com as trevas. Você já pensou, você sendo cristão, casar com um espírita? O que vai dar isso aí? Não vai dar nada, né? Porque o crente que casou, que diz ser crente, que casou com o espírito, na verdade ele não é crente, não tem discernimento, não tem conhecimento de nada. O grande problema da terra hoje é que eles não conhecem a Deus, conhecem o mandamento e tudo pode fazer. Gente, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia, ele trabalha com as suas... Eu sou uma criatura, eu sou pó. Então ele me vê e ele espera de mim, ele exige de mim no sentido que obediência. E eles começaram desse jeito, começaram muito mal. Matou Caim. Depois que aconteceu, foram lá e buscaram as mulheres. Aí o que Deus vai falar mediante essa atitude? Só para você entender. Versículo 3. Então disse o Senhor, Deus mesmo disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Quem é Deus? Deus é onisciente, é presciente. Ele está dizendo, ele está já anunciando o que ia acontecer dentro da mente de Deus. O que ele fala? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus anos serão de 120 anos. Quando ele fala não agirá, significa Deus, eu não vou governar ou julgar o homem, porque ele não vai deixar que eu governe ele. Então eu vou retirar o meu espírito, eu vou retirar a minha misericórdia dele. E ele diz assim, ou seja, permanecer. Eu não vou permanecer junto ao homem, eu não vou contender com o homem, porque ele é carnal. O homem carnal, o homem sem o espírito. Quando fala carnal, é o homem depravado, é o homem que não quer Deus. O mundo não é assim? Os homens não são assim? Talvez a maioria de todas as pessoas, elas falam, mas não precisa tudo isso para Deus. Não precisa todas essas questões sendo levantadas sobre a minha natureza. E começa por aí. Por quê? Porque ele ama o pecado. Ele ama justificativas do pecado. Ele ama essas coisas. É igual isso aqui. E ele vai dizer também, não vou gerar vida neles. Quando Deus fala, não vou, meu espírito não agirá para sempre no homem, eu não vou gerar vida neles. Quem é que salva o homem? É por intermédio da misericórdia, a graça de Deus, colocando no homem o seu espírito, regenerando o homem. Aqui ele está falando de quê? De regeneração. Eu não vou dar vida ao homem, meu espírito não agirá para sempre no homem. Aí você pergunta para mim, mas existia pregadores naquela época? Sim, a Bíblia fala. Quem que era? Noé, Enoque e tantos outros da linhagem, que a Bíblia não refere a todos, mas existia sim. Existia. Noé é conhecido como pregador da justiça.
Enoque era um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então existia pregadores. E como que os pregadores, como que as pessoas eram salvas também naquela época? Por intermédio do Espírito. Meu Espírito não agirá para sempre. Eu prego, ninguém entende. Então Deus já começou a dar o primeiro passo para enviar juízo àquela geração. Meus queridos, a história se repete. Hoje acontece a mesma coisa. A mesma. Lê Mateus capítulo 24 e 25. É o mesmo som que Deus está enviando para a terra. Mas o crente nem lê Bíblia, né? Como é que o cara vai saber? Não sabe. Não conhece Deus, não quer Deus. E fica todo mundo desse jeito, perdido. Aí, o que agora nós vamos... Ele vai aumentar o grau. É uma coisa que eu queria só explicar para vocês, que é muito importante. Quando ele fala, o homem, no versículo 4, né? Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: os seus dias serão de 120 anos. Então, de 920 anos, aqui são duas posições. A primeira, Deus estava decretando que a partir dessa fala dele, mais 120 anos ele ia exterminar a terra. É uma profecia do que ele mesmo ia fazer. E exatamente, né, desse falar de Deus, 120 anos veio o dilúvio. E também o homem passou a viver muito menos. Não exatamente agora, porque Noé ainda viveu, né? Mas a geração depois, ela vivia 120, 130, mais ou menos também isso aí. Que Abraão mesmo morreu com 120 e tantos anos, né? Eles viviam isso. Então é Deus. A Bíblia, tudo que está escrito não é nada por acaso, não é nada que está ali por estar. Versículo, agora nós vamos para o versículo 5. Deus vai, aqui nós vamos ficar um tempo nesse versículo. Versículo 5 diz assim, novamente, ele vai aumentar a sua fala, né? E viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós precisamos entender a Bíblia. Primeiramente, se eu falar para você que você não tem, eu não tenho 1% de bom no meu coração. Esse versículo 5 de Gênesis 6, conforme a maioria, 100% dos teólogos e grandes estudiosos da Bíblia, esse aqui é um dos versículos mais verdadeiros e ao mesmo tempo aterrorizante sobre a natureza humana. Sobre a natureza humana. Preste atenção. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Então ele está falando primeiramente da natureza, a quantidade, multiplicado, não é isso que diz Mateus 24? Que por se esfriar o homem, né? O homem no fins dos tempos, ele ia o quê? E havia de se multiplicar a iniquidade, porque o amor de quase todos iria se esfriar. Então a multiplicação do pecado, ela culmina com o esfriamento, com a insensibilidade. Você vê, as pessoas não são sensíveis a nada. Elas morrem, matam, se prostituem, blasfemam contra Deus, não tem o mínimo de sensibilidade a Deus, de amor, de apreço, de respeito a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, quando ele fala aqui, porque os desígnios do coração, o que é os desígnios? É o intento, é o interior do coração do homem, é continuamente mal. O que é continuamente mal? Ele não tem paradeiro.
hoje ele é assim, amanhã ele é pior, e assim sucessivamente, chegando até o quê? Para parar esse coração mal, o que precisa? Juízo. Juízo. Então, o desígnio do coração. O que nós precisamos de entender, né? O homem, quando Deus está falando isso sobre os desígnios do coração do homem, Ele está dizendo o seguinte: o homem faz o mal deliberadamente de propósito. É isso que fala. O homem faz o mal deliberadamente de propósito. Isso são os desígnios do coração do homem, continuamente mal. Ele faz de propósito. Agora, nós precisamos só fazer uma perguntinha, né? Já que nós vamos falar sobre a depravação e a corrupção do gênero humano, nós precisamos saber por onde começa o pecado. Essa é a pergunta. Tiago capítulo 1, vamos lá. Então nós vamos associar, preste atenção que o estudo, assim, ele, além de você entender biblicamente, Tiago capítulo 1, depois de Hebreus. Eu vou tentar ajudar na nossa imaginação, e isso é bom. Depois de Hebreus. Essa que é a Bíblia preta. Depois vocês falam. 817. Então, olha que coisa. Como é que você vai casando as coisas? Como é que começou o pecado? Por onde entrou o pecado? Quando Satanás, a serpente, dialogando com Eva, disse o que para ela? Olha, a Eva respondeu para a serpente que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela ia morrer. Que prontamente Satanás respondeu? É lógico que você não vai morrer. Você não vai morrer. Por que, dona serpente? Porque Deus sabe que do dia que você, se você comer, vai abrir os olhos e você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então ali, qual que foi o pecado? Concupiscência dos olhos. O pecado, ele começa pelos olhos. A mente, primeiramente. E a Bíblia fala que ela comeu e ela disse assim, que a árvore era boa para se comer e desejável para dar entendimento. Então o que Deus tinha falado para Eva e para Adão? Se você comer, você vai morrer. Satanás vem e fala, não, se você não vai morrer. Ela falou, nossa, é legal, eu gostei desse fruto. Certo? A pergunta é, por onde entrou o pecado? Concupiscência dos olhos. É o que o Tiago vai falar. Eu estou dando a resposta antes de ler, antes de fazer a leitura. Tá bom? Para você entender. Capítulo 1, versículo 12. Está escrito aí a origem do pecado em negrito? Exatamente. É um texto que casa totalmente com o texto sobre o tema. Bem-aventurado o homem, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O que nos interessa é esses dois versículos. Então ninguém ao ser tentado, fala, eu fui tentado. Não, Deus não pode tentar. Agora, como que o homem é tentado? É o que vai responder. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, seduz. Não foi o que aconteceu com Eva? Não foi exatamente isso?
Agora veja o versículo 15. Qual que é a consequência depois que da cobiça e atrai? 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em outras palavras, ninguém sai de casa, talvez, no primeiro momento, e fala assim, eu vou pôr uma roupa, hoje eu vou adulterar, né? Geralmente não é assim, a não ser que já tenha uma vida de adultério. Ela começa a desenvolver, ou ele desenvolver aquele pensamento impuro, porque é caído, né? Não é transformado, então começa a desenvolver aquele desejo carnal, e ela vai o quê? Conforme diz ao contrário, cada um é tentado conforme a sua própria cobiça. O homem ou a mulher começa a cobiçar o próximo, sentir os desejos carnais. Essa cobiça, quando esta o atrai e seduz, seduz. Fruto, Eva, a humanidade assim. O homem sem Deus, sem conversão, sem transformação, ele é exatamente assim. E o 15 vai dizer, então a cobiça, depois de haver concebido, o que é concebido? Nasceu. Concebido. O que faz? Dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual que é o salário do pecado? Qual que é o tipo de morte? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Condenação ao homem. Por que o homem precisa de arrependimento? E da ação da misericórdia de Deus, para que venha, habite o Espírito Santo nela, para que ela possa combater todas essas coisas e ter consciência de quem é você, de quem sou eu. Isso é cristianismo. A raça mais terrível que tem nesse mundo somos nós, no sentido do que está dentro do coração. Quem ouve geralmente o evangelho genuíno e verdadeiro, ele não aceita, porque ele tem uma tendência total, uma inclinação de querer viver uma vida no pecado, e pensando que vai chegar diante de Deus e vai encontrar misericórdia, perdão. De forma. Qual que é o nosso versículo-chave do estudo? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser... O crer aqui fala de toda a pregação. Não é só crer que Deus é bom, isso aí é fácil. Você tem que crer que você é mal também. Porque, não, Deus é bom. Eu sei que Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é ira. Deus se ira todos os dias, diz a Bíblia. E Ele está desembainhando a sua espada para matar o pecador. Salmo 7. Esse é o Deus da Bíblia. Então, começa pela mente, proposta, cobiça, atrai, seduz e nasce o pecado, e uma vez gerando o pecado, vem a morte. Falei alguma bobagem? Está escrito aí na sua Bíblia? É assim que faz. Qual que é o conselho? Arrependimento. Arrependimento. E consciência. Hoje uma das coisas mais difíceis, eu não estou fazendo aqui nada além do que tem que ser feito, que as pessoas não pregam, mas é essa salvação, é essa mensagem que me salvou, é essa que salva as pessoas, não é esse Deus fanfarrão que as pessoas pregam, né? É o Deus da Bíblia. Agora, ele falou que começa na mente, olho e coração, porque os desígnios do coração do homem é contínuo. Por que o desígnio do coração do homem é continuamente mau? Porque ele carrega esse monte de coisa, que começa aqui e desce. É uma máquina de pecado o coração do homem. Nossa, mas você está pegando pesado. Vamos ver o que Deus fala. Abre em Marcos capítulo 7.
Como é bom, né? Ao mesmo tempo é surpreso, mas como é bom a gente saber as verdades, né? Mesmo que elas nos machucam, que nos destroem, mas como é bom você saber, né, a verdade. É essa que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela é composta de todo o Evangelho, de toda a história. Isso é fantástico. Capítulo 7, versículo 21. Olha a repetição. 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Olha, só tem. O que está falando lá o versículo 5 do nosso estudo? Porque os desígnios do coração do homem continuamente... Jesus, aqui quem está falando é Jesus. Jesus vai dar nome à caixa de gordura do coração do homem. E ele vai reafirmar o que Deus disse, que eles são Deus, né? Todo é Deus Pai, Deus Filho. Agora preste atenção, depois dessa afirmação. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam. A Bíblia não está falando que ele entra dentro do coração do homem. A Bíblia fala que vem de dentro, ele está lá dentro. É por isso que lá, não precisa ler, eu esqueci de falar algo, que ele é importantíssimo, agora eu lembrei, capítulo 6, versículo 5, não precisa abrir, ele diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, todo o desígnio. Não é 99%, não é 95% que seu coração é bom, é todo. Por isso que tem a doutrina da depravação total do homem. O homem por si só, ele é todo contaminado. Olha o que Jesus fala. E todos esses nomes dados por crimes e delitos que o homem comete contra Deus, está dentro do coração do homem. Ele não precisa fazer nada, é só nascer. Isso é a depravação total do homem. Não tem como você melhorar, eu melhorar por mim mesmo. As inclinações do homem são essas. E mesmo quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós ainda temos uma luta, porque nós temos a Bíblia fala que há uma guerra entre a carne e o espírito. Lembra que Deus falou? Meu espírito não vai gerar para sempre, por isso é carnal. A carne ainda está em mim. Ainda está em você. Como você combate antes de nós irmos para a glória eterna, morar com o Senhor? É com o Espírito. É com o Espírito. Com o Espírito Santo. E como o Espírito Santo vem morar na pessoa? É quando ela se arrepende, ela reconhece que tudo isso aqui, essa nojeira está nela. Aí, você pensa que as coisas são fáceis? Mesmo para o cristão genuíno? Não é fácil. Lembra que Deus falou para Caim? Pô, se tivesse procedido bem, não é certo que você ia ser aceito? Mas já, toma cuidado. O pecado já usa a porta. O que ele disse? Esse pecado cumpre a ti dominá-lo. E ele conseguiu? O homem consegue? Não consegue. Então, são exemplos de verdades que faz parte da salvação. Esse estudo aqui, se você não entender bem esse estudo aqui, você nunca vai ser salvo. Porque você pensa que você é alguma coisa. E você não é. O mundo não é. Os homens não são. As pessoas não são. Elas são uma máquina de pecado. O homem não é que ele peca, é que ele não faz outra coisa a não ser pecar. Certo? Seja o que for. E voltando lá no 7, olha só, aqui ele não está falando de todos, nós vamos falar mais algumas coisas aí. Poderia ficar 3 dias falando do coração do homem. E textos, e textos, e textos, e textos. É o que ninguém gosta de ouvir, né? Deixa a parte boa. O Senhor é meu pastor, nada me falta nada. Todas as coisas cooperam. Tudo isso é verdade.
Mas e aí? E o coração? E o remédio, né, para curar esse coração do homem perdido? E ele diz assim, né? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A Bíblia, meus queridos, nós temos que confiar e crer nela, tudo que ela fala. O homem, volta a dizer, repetindo, ele quer só as boas coisas. Fala do céu, fala das bênçãos, fala disso. Porém, o homem precisa entender a natureza dele, quem ele é. Vamos agora em Jeremias, capítulo 17. Eu vou ler alguns textos dentro desse homem caído. Jeremias, capítulo 17. Aí você pergunta para mim, por que as igrejas não pregam isso? Porque isso aqui não enche igreja. Falar que o homem é mau, caído, isso aí não enche igreja. O homem precisa, além dele ser esse sepulcro aqui, esse bueiro, ele precisa massagear o ego dele. Aí acabou. É o que os pregadores dessa geração faz, né? Capítulo 17, versículo 9. Preste atenção no texto. Capítulo 17, 1 está escrito em negrita: o pecado engana e destrói. Não está? Então o contexto é Deus tratando com o povo de Israel, o povo duro, de dura cerviz, um povo obstinado, rebelde, e Deus vai falar, né, por intermédio de Jeremias, o que é o coração do homem. Versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então ele diz, o próprio Deus diz, enganoso é o coração. Mas e que quantidade que ele é enganoso? Mais do que todas as coisas. Nossa, é feio, hein? Então você não tem ideia do coração do homem, do engano. Você dorme de um jeito, não é assim? Dorme de um jeito, acorda de outro. Pensa numa coisa hoje, amanhã pensa outra. E sempre levando, e aí ele completa: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O homem, ele tem uma inclinação desesperadora para o pecado, para a corrupção. E é uma pergunta retórica, né? Deus vem e fala assim: quem o conhecerá? Você conhece? Deus está falando, Deus vai responder, ele está falando, você conhece seu coração? Não, eu não conheço meu coração. Então Deus fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mas por quê? Porque ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora Deus vai falar, o único que conhece o coração, esse coração, ao versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas. Não dá para tremer com Deus desse? Vou explicar rapidamente. Ele está dizendo, ele mesmo fala do coração do homem, que é desesperadamente corrupto, ninguém o conhece. Agora ele vai dizer, ele falou assim, só que vocês tomam cuidado. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Sabe o que ele faz? Foro íntimo. Ele entra dentro do coração e ele também prova os pensamentos. Apocalipse, depois nós vamos ter um estudo, né, sobre condenação. Apocalipse capítulo 20, quando Deus abrir, quando todos os ímpios estiverem diante do julgamento, do trono do juízo final, Deus vai abrir o livro da memória, que é o livro
o livro da memória, o livro da lei, os relatos, e vai também julgar o foro íntimo, os pensamentos do homem. Tudo. Deus vai julgar tudo, não vai passar nada. É lógico, aqueles que estiverem lá já vão, lá não tem mais chance, né? Já estão condenados. E isso, né, dele voltando o texto, esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Agora, o que ele vai fazer ao restante? E isto para dar a cada um segundo o proceder e segundo o fruto das suas ações. O que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte, olha, aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram, eu vou perdoar e salvar. Não adianta vir falar para mim que você é uma coisa, mas eu estou vendo seu coração. Eu estou esquadrinhando a sua mente, o seu coração. Deus não está falando de perfeição aqui. Deus está falando daqueles que se arrependeram, que assumiram que eles são exatamente isso. Não está falando que ele é bom, não é nada disso. Mas é aqueles que lutam agora contra a mente caída, contra o coração caído. E olha, tome cuidado comigo. Eu esquadrinho o coração, provo o pensamento. Isso para dar a cada um, segundo os frutos das suas ações, das suas atitudes. Ou seja, perdão e salvação aos que se arrependem, e condenação para aqueles que vivem uma vida dessa forma. Então, nós poderíamos falar um pouco mais. Porém, vamos para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Nós já vamos terminar. Versículo 9. Então, nós estamos no versículo 5 ainda lá de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Nós estamos falando dos desígnios do coração do homem, o que está dentro do coração do homem, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai nos falar que todos os homens estão na condição de pecadores. E o que esses homens, qual é a características desses homens? Ele vai falar, vamos ver rapidamente também. Versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo. O que ele está falando aqui? Não há justo nenhum sequer. Por quê? Porque todos pecaram. O homem, ele é corrompido. Então, quando Deus olha para o homem, ele não vê justiça nele, ele vê pecado. E a própria justiça de Deus e a santidade de Deus sempre vai exigir que Deus puna o não justo, o injusto. E Paulo falou, olha, como está escrito, não é como Martins falou, não é como a igreja A, B, C falou, é Deus falou. Paulo está tirando até ele. Como está escrito, versículo 10, não há justo nenhum sequer. Versículo 11, não há, pelo que nós já estudamos, vocês vão começar a ter uma ideia. Ele diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem injusto, pecador, ele não entende e automaticamente ele não busca a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não é assim o ímpio? Não é assim a humanidade? Ele não entende que ele é pecador. Quando ele fala, ele é pecador e ele está condenado. E o fato, e não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se Deus não chamar o homem e não salvar o homem vai correr de Deus a vida toda. Eu, você, seja quem, nós não temos méritos em salvação. Eu não tenho mérito sobre a minha salvação. Tudo vem de Deus. Porque o que o homem faz? Ele não entende, não há quem busque a Deus. Ao 12, ele vai falar o porquê. Vê o 12. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
As pessoas falam assim, né? Isso aqui derruba, né? Toda a doutrina, né? De boas obras. Gente, olha só, todos se extraviaram. Como que todos se extraviaram? Todos saíram do caminho original, da proposta do Éden. Saíram da inocência, saiu da presença de Deus. O homem, depois do pecado, houve uma ruptura de relacionamento, houve uma ruptura de comunhão com Deus. Todos se extraviaram. E a umas se fizeram inúteis. O homem sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a direção de Deus, ele é inútil, não é assim? O homem é inútil. E ele vai reforçar, não há quem faça o bem, porque o homem é desse jeito. Aí, às vezes você pega aquela senhorinha, né, que está lá, já está com 100 anos, já cansou de pecar, né, já está lá limpo, não convertida, lógico. Está lá, e a pessoa, tadinha, Deus tem um bom lugar para ela. Aquela mulher é pecadora. Se ela converteu, glória a Deus, ela genuinamente, mas se não, não tem nada de bom nela não. Ela está sobre a ira de Deus. E não é ir na igreja também não, meus queridos, é entender isso aqui e ser transformado com arrependimento. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos se extraviaram e a umas se fizeram inúteis. E ele vai começar agora a dar o quê? Dar essas características pessoais do homem. É o versículo 13. Conhece alguém assim? A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Conhece alguém assim? Mulher que xinga marido, vizinho, mãe, filho, pai, só amaldiçoa, seu filho não sei do que, e é mulher, é marido, não sei, não é assim? Não é isso aqui, isso é o homem sem Deus. A garganta deles é um sepulcro aberto. Gente, é um amaldiçando o outro. Você acha que isso é de Deus? Aqueles que se dizem cristãos fazendo isso? Eu acho que não é crente. Contenda, divisão, facção, coração. E ele diz, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Gente, o mundo é amargo. O mundo é amargo. E da boca só sai maldição, gritaria, ofensa. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos saíram da presença de Deus. Bom, eu não estou trazendo isso aqui, eu não escrevi um script ou algo assim. É Bíblia. Vê aí, Mateus, Romanos, capítulo 3, versículo de 9 a 17. Bíblia, palavra de Deus. Agora, o que acontece com eles ainda? Ao 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. Está falando da humanidade. Aqui está falando do homem sanguinário. Esses homens que promovem guerras, homicídios. Homens maus. Nós estamos com 30% da terra está em guerra. São homens que tem uns aí doidos para soltar bomba atômica. Na Ucrânia, na África e tantos, não vou falar nomes aqui, são os homens sanguinários. Esse é o ser humano. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Eles gostam de ver sangue. O Rio de Janeiro, as milícias, a bandidagem, o homem mau. Daqui nós estamos falando de o homem mau. Versículo 16 ainda. Nos seus caminhos, vai começar a falar as consequências desse homem. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Não é verdade? Já viu algum bandido viver 90 anos? É cadeia ou caixão. Um ou outro. Só os corruptos, né? Porque, na verdade, eles são dos colarinhos brancos. Mas a Bíblia fala que está preparado o dia para eles. O problema não é a quantidade de pecado. Tem gente que fala, nossa, eu pequei muito. Não, Deus perdoa todos os pecados. O problema é que o homem não pede perdão. O homem não se arrepende. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou chegar diante de Deus com uma mala, uma de boa, de ruim. O que eu fiz de bom dá 1 grama, o que eu fiz de mal dá 1 tonelada.
Não tem, isso aí não existe. A visão de Deus é totalmente diferente do homem. E o Evangelho, a Bíblia, é totalmente diferente do que o homem entende. Agora ele vai falar por que eles são assim. Olha o versículo 17. Desconheceram o caminho da paz. Por que eles são todos assim? Por que eles desconheceram o caminho da paz? Qual que é o caminho da paz? É de Cristo. Não conheceram Cristo, não conheceram o Evangelho, não conheceram Deus, não conheceram a obra do Evangelho. Desconheceram o caminho da paz. Qual que é o caminho da paz? É o Evangelho, é a proposta de Deus, de perdão ao homem, de salvação. Eles desconheceram isso. Versículo 18. E por não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o Deus da Bíblia. E esse é o ser humano. É muito fácil, né, nós simplesmente querer colocar em Deus uma forma de sermos salvos. Não existe isso. Só existe uma forma de ser salvo, é do jeito de Deus. Só existe uma forma de servirmos a Deus, é do jeito de Deus. Qual é a forma de sermos salvos sendo um coração assim? Arrependimento, entendendo a nossa maldade, né? Para que possamos ser perdoados e salvos, né? Então, isso é graça, isso é favor imerecido. O que um homem desse, eu vou tirar por mim, o que um homem como eu merecia? Merecia o inferno, merecia tudo que os flagelos que a Bíblia fala que eu merecia. Mas eu entendi a minha insuficiência, a minha incapacidade. Isso chama-se quebrantamento, humilhação diante de Deus. Dá para entender o Sermão do Monte? Aquele que se humilhar diante de Deus um dia vai ser exaltado? Tem que se humilhar. Tem que chegar e confessar os pecados, reconhecer o coração mau. E não adianta. E quanto mais você ouvir essa coisa, essas mentiradas que ouve hoje, mais vai endurecer no seu coração. Porque o homem quer buscar algo que seja menos dolorido, né? Não quer ouvir todas essas coisas. Abra em Gálatas, e aí nós vamos encerrar hoje. Gálatas capítulo 6. Capítulo 5, desculpe. A Bíblia, ela é repleta, ela é repleta quando fala das duas naturezas. No sentido assim, daqueles que converteram e daqueles que não são convertidos verdadeiramente. E aqui em Gálatas vai falar das obras da carne, aqueles que não são convertidos, e vão falar das obras do Espírito, aqueles que têm o Espírito, aqueles que foram transformados. Então eles vão falar, aí você vai perguntar para mim, pô, mas você falou tanta coisa, mas tem condição de eu andar melhor? Tem, lógico que tem, e muito, tem muita condição. Agora, por que a mente fica travada? Porque é perdido, porque não é salvo, e ela não consegue mesmo fazer. Porque é uma obra sobrenatural a salvação. É uma obra que Deus que coloca o Espírito, e aí você vai ter condição. E esse texto vai falar das duas naturezas. Obras da carne e o fruto do Espírito. Preste atenção na leitura que você vai entender muito bem. Versículo 16. Acompanhe a leitura, que o poder está aí na palavra. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então Paulo está falando, ele escreve uma carta aos Gálatas, na cidade de Galácia, e vai explicar para eles sobre as duas naturezas. E ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está falando, se você agir, o Espírito está em vocês. Aqui ele está pregando para crente. Falou, o Espírito está em você. Então, se você alimentar o seu Espírito, você fica tranquilo, que Deus vai te dar graça. Desse você vai vencer. Aí ele vai falar 17. Por quê? Aí ele vai falar o porquê que você tem que fazer isso. Por crente. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. O que ele milita? É uma briga. O crente, ele está falando do crente.
Então há uma briga entre a carne e o espírito. A carne quer fazer o quê? Quer pecar. E o espírito quer o quê? O espírito quer Deus. Então, quando você alimenta mais o espírito, você vence a carne. Não é bater uma varinha, né? Agora, não. Está dando para entender? Não é claro? Até uma criança entende. Uma coisa é não querer admitir, outra coisa é não entender, que é fácil de entender. Então Paulo fala, olha, então a carne, ela milita, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Olha lá, ao fim do versículo. Porque são opostos entre si. São opostos. A carne, ela quer pecar, e o espírito quer obedecer. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, tanto um quanto o outro. Versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, se você está sendo guiado pelo Espírito, você não está condenado. O que a lei faz? Condena o homem. Então, se você... Aí ele faz uma pergunta. Se você foi convertido mesmo, você não está mais na velha natureza, na carne. Você está sobre a graça de Deus. Você tem domínio sobre essas coisas. Você tem o quê? Você tem a ferramenta para ter domínio sobre essas coisas. Está vendo como é que a conversão, ela precisa existir genuinamente? Aqui nós não falamos de pastor, nem de placa de igreja, isso não entra nada disso aí. Existe Bíblia, nós estamos falando de Deus aqui. É Deus falando para vocês uma verdade única e única, não existe outra. Ou tem os das obras da carne, ou do Espírito. E Paulo fala isso. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. 19. Agora ele vai falar das duas naturezas e as obras. O que é as obras? É que as pessoas fazem. Os que têm o Espírito e os que não têm o Espírito. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Novamente, hein? Foi o que Jesus falou também, não foi? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice. Aí os crentes que falam que pode beber. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus essas pessoas que praticam as obras da carne. É a depravação do homem. É o homem sem Deus. Agora, ele diz que semelhantemente a essas coisas, e a respeito de vos declaro, como já outrora vos preveni. Então, salvo. Agora vai dizer, para nós encerrar, 22. Agora vai falar do convertido. Convertido, do salvo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, ou seja, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo vem e fala assim da natureza caída. Terminando o estudo, nós estamos falando já do remédio. A natureza caída existe, a carne, mas existe a natureza divina, as obras do Espírito. O que é? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não, volto a dizer, não, aqui não está falando que você é perfeito. Você tem como combater as outras coisas que são conhecidas por obras da carne. Isso é Bíblia. Por que o homem precisa de arrependimento? Exatamente por isso.
Então aproveite, né? Aproveite essa oportunidade que Deus tem dado, né, a todos vocês, para que haja uma conversão genuína e verdadeira. Amém?